Oiê, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rasgando a Planilha, onde a gente tenta encaixar uma planilha de treinos numa vida. E eu sou a Fran, a gente está aqui com a Sati. Boa noite, ou bom dia, não sei que horas vocês vão escutar esse podcast. E nós estamos aqui com o Thiago. Então, o Thiago é meu conhecido, acho que de infância, né, Thiago? Eu acho, alguns anos. De alguns anos. O Thiago é fisioterapeuta há 12 anos. 12 anos. Trabalha com fisioterapia esportiva e traumatologia ortopédica. Isso. Mestre em promoção de saúde, professor universitário de fisioterapia e medicina. Tem aí uma experiência fora, né, Thiago? Tive uma experiência fora aí. Que tu vai contar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho. E seja bem-vindo e nós queremos conversar contigo um pouquinho sobre... Dor. Eu queria saber como leigo. Primeiro, eu gostaria que tu te apresentasse e, na sequência, já emendasse, assim, para uma leiga e para todos os leigos que estão nos assistindo, o que é dor? Famosa, o que é dor, né, gente? Gurias, uma honra, prazer estar aqui com vocês, convidado. Achei fantástico o nome. Falei para a Sati, falei para a Fran. Rasgando a Planilha, é fantástico esse nome, né? E como a Sati apresentou, eu estou aí formado há um tempinho já, trabalho nesse ambiente já. E o meu público é a pessoa que tem dor, né? Então, meu público eu tenho um atleta de alto rendimento, eu tenho de final de semana, eu tenho meu maratonista, eu tenho que corre 10 minutos, eu tenho o senhorzinho com dor, né? O que é dor? Dor, a Associação Internacional tem um nome bonito para dor, né? Mas se a gente trouxer a dor de uma maneira simples, ela é uma resposta. Dor é resposta a uma lesão real ou uma possível lesão. Ela é um alarme. Então, a dor, às vezes a gente tenta associar direto com problema, né? Mas dor é resposta. Esse eu acho que é o grande ensinamento que a Associação Internacional traz de dor, que dor é resposta. Dor, a gente... óbvio que a gente tem que se preocupar, né? Porque é um sinal de alarme, mas dor é resposta. Eu posso ter uma lesão e posso ter dor. Eu posso não ter uma lesão e ter dor. Então, ela não tem uma relação, uma correlação direta, né? Sim. Assim como uma dor, uma lesão grande não quer dizer que eu vou ter uma dor grande, né? Ou uma dor pequena é uma lesão pequena. Dor é isso, resposta a uma lesão ou um possível problema que a gente tem no corpo. De um padrão aí. Bem individual, né, Thiago? Isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Isso que eu ia perguntar, assim, existe mesmo essa coisa de, a minha tolerância à dor é mais alta do que a limiares de dor. Existe mesmo? Isso é uma loucura, gente, porque isso tem uma relação diretíssima com N fatores em indivíduo, né? Então, vamos pensar assim, uma pessoa que tem dor crônica, ela tem um limiar mais baixo. Aí tu pega um atleta, ele tem um limiar, muitas vezes, um limiar de dor maior, ele suporta uma carga maior, então ele aprende ao longo dessa adaptação a gente fala, né, que é conviver com a dor, né? Ele não convive. Na verdade, ele tem um limiar mais alto, né? E essas pessoas têm limiares diferentes, né? Às vezes a gente brinca assim, o homem não tem... A gripe do homem é diferente da gripe da mulher, né? Com certeza. Então, né? A gente sabe. Isso não é uma brincadeira, isso é verdade, né? tá? Isso é verdade, real. Porque o limiar nessa brincadeira, né, do homem acaba sendo mais baixo, da mulher mais alto, né? Então, o limiar, ele tem relação. Só que ela é uma experiência, dor é experiência. E aí está associada diretamente ao quê? Com experiências pregressas. Às vezes, até com como a gente foi criado, aquela relação. Às vezes, eu gosto de trazer pro paciente, ou quando a gente está falando sobre dor, né? Aquelas duas criancinhas que caíram no chão, aquela que a mãe passou a mão na cabeça, fez todo um carinho, e aquela que a mãe pegou e falou assim, cara, levanta e vamos de novo. Essa experiência de dor, ela pode, ao longo, né? Vamos pensar que foi sempre assim a criação. É isso, num futuro... essa pessoa, esse indivíduo, ele vai interpretar a dor diferente, né? É uma lembrança e uma emoção, exatamente. Né, e aí tu comentou emoção, a gente vê como o sistema o psicológico assim, e o emocional é diretamente ligado à dor, né? Então, nós vamos falar de dor aqui, não tem como sair disso. E dor não é psicológica. Né? Às vezes a gente fala assim, tua dor é psicológica. Não, nunca. A pessoa tem a gente dor. Nunca pode dizer isso. Exatamente. Isso é uma das coisas quando o pessoal chega assim, Thiago, eu tenho uma dor, mas não me deram muita... Se a pessoa tem dor, ela tem dor, ponto final. Não é invenção dela. Claro. A questão é que a causa da dor é multi, né? Tem vários
situações que podem estar gerando essa dor no paciente, na pessoa, no indivíduo, né? E aí entender isso, que é a parte mais louca, eu acho, da dor, assim, quando um atleta que tem que correr, que tem que desempenhar e tá com dor, dependendo da resposta que eu dou para ele, eu faço ele correr ou não correr. Com certeza absoluta. Então, dor é a resposta, limiares, relação direta. Isso eu acho fantástico, assim, dessa parte de dor, né? E o que chega, assim, de causas de dor no teu consultório, assim? Quais são as causas mais comuns, mais prevalentes? Hoje em dia, a Associação Internacional, né, ela classifica... Dores na coluna, hoje em dia, eu acho que é o grande padrão altíssimo, né, de dores, né? Nunca tive. Tá Nunca bom? teve. Nunca tive dor nas costas. Nunca? Nunca. Porque a lombalgia, acho que 70% é o que eles dizem que isso pode um dos fatores ter. associados. Me sigam para mais dicas. Abençoada. Um padrão ouro para não ter dor na coluna, atividade física, dormir bem, se alimentar bem, sono, né? De repente a tua vida foi nesse desenvolvimento, né? Mas se a gente pega o atleta aqui, pra gente falar um pouquinho da planilha aí, né? O atleta, ele normalmente, as grandes queixas tá associado normalmente joelho, quadril. Normalmente, né? Óbvio que aquele corredor, ele pode ter uma dor na canela, uma dor na sola do pé, que às vezes ele associa direto a patologias, né? Muitas vezes a gente tem uma dor X e fala assim, eu tenho isso. Aí no outro dia tu tá caminhando normal, então tu teve dor. Mas né? o Google disse que era Mas o fascite Google, plantar, né? fasciite, sei lá. É, Ou a Google- canelite, né? Canelite, Que é canelite famosa também é. também. Canelite, fascite plantar. Quem não teve? E eu tava falando, eu tava brincando esses dias, eu falei assim, gente, fasciite plantar. A pessoa acorda com uma dor na sola do pé absurda, aí ela caminha 5, 6 minutinhos, ela acha que aquece, né? Vou aquecer, né? E some a dor, né? Aí eu gero pra pessoa assim, eu falo assim, que inflamação que tu pisa em cima e melhora. Aí ela fica olhando assim, né? Eu falo assim, cara, é o primeiro passo pra gente, de repente, não associar diretamente à patologia, uma inflamação, né? Tu tem dor na sola do pé, mas ao longo tu vai dando mobilidade, tu vai mexendo, o tecido vai mexendo, essa dor ela some. Então a gente consegue excluir, às vezes, com uma clínica simples, né? De que não tem inflamação. Sim, total. E entendendo, assim, né, que chega principalmente quadril e joelho, e que tu trabalha com atletas, eu sempre preciso parar o que eu estou fazendo, ou eu posso diminuir, ou eu posso, né, tu já falou um pouquinho que dor não necessariamente é lesão, beleza? Mas eu estou sentindo uma dor. Eu paro até essa dor passar, ou eu consigo manter um fluxo de exercício talvez numa intensidade menor, num volume menor, e conviver com essa dor e tratar essa dor ao mesmo tempo, porque a gente convive com dor, mas a gente sabe que nem sempre o ideal é a gente estar convivendo com aquela dor. O ideal seria parar e, né, e ajustar. Mas quando é que eu sei que eu tenho que parar ou que eu posso continuar? Claro que, né, contando como um profissional. Quando é que tu sabe, não eu? E isso é uma das coisinhas que acaba sendo... É difícil, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem aquela pessoa, aquele atleta, vamos pegar o atleta, que é o fator aqui nosso, ele se desempenha para fazer tal coisa. Ele vai ter dor, né? Eu sempre digo assim, gente, tá com dor. Aí a gente tem que sempre excluir lesão de dor, né? Muitas vezes está associado ao quê? A uma demanda muito alta, né? Um processo de recuperação não legal daquele corredor, daquele atleta, né? Seja a área que for, ele tem que ter o processo de reparação dele, né? Então, muitas vezes ele está com uma demanda muito alta, ele quer fazer, ele quer, né? E uma das coisas que eu sempre falo para eles é assim, olha só, como é que tu fica pós-treino? É uma das coisas que eu comento o tempo inteiro. Eu falo assim, como é que tu fica pós-treino? Thiago, pós-treino eu fico terrível. No outro dia, como é que tu tá? Terrível. Eu falei assim, cara, tem algo errado. Tem que baixar a carga. Tu tem que baixar a carga. Thiago, mas eu vou parar? Nunca. E eu, particularmente, tenho, e principalmente com atleta, a gente nunca para, gente. Nunca, não existe o repouso no atleta. Repouso, vamos botar assim, repouso vendo TV em casa. Esse repouso não existe. Tem que ser modulado a carga e a gente pode fazer outras saídas. Exemplo, aquele atleta que treinou, sei lá, 20 quilômetros e está com uma dor absurda na sola do pé. Cara, amanhã tu não vai correr, amanhã de repente tu vai fazer a piscina. Sim, mudar o Amanhã estímulo. tu vai fazer só um trabalho de fortalecimento, amanhã tu vai fazer só uma... Tem que ter essas adaptações, né? O atleta a gente não pede repouso.
E aí, tirando um pouquinho do atleta, também nenhuma pessoa deveria fazer repouso. Ponto final. Hoje em dia, cientificamente, a gente sabe que o repouso ele é prejudicial. Que a pessoa que fez uma cirurgia ontem, no outro dia já está caminhando em alguns casos, né? Sim. Obviamente. Ou no dia já está fazendo alguma coisa. O repouso, hoje em dia, a gente sabe que ele é prejudicial para tudo. Para a cabeça, tudo, principalmente, cabeça, né? Porque a gente ele fica ali martelando, olha, tô com dor, né? Tô com dor. Tu só relembra que tu tá com dor Exato. quando tu para de fazer tudo. Exato. Mas é modular. A gente tem que mudar um pouquinho a demanda. Tá treinando demais. Baixa, né? A gente fala muito sobre os pace, né? Dos corredores. Cara, tem pace, na minha cabeça, tem uns pace baixíssimos, né? Uma velocidade muito alta que a pessoa tá correndo. Eu falo assim, baixa um pouquinho a quilometragem, aumenta um pouquinho o teu pace. Então, tu tá de uma maneira ou outra, assim, adaptando um pouquinho aquela carga para aquela pessoa que não pode parar, né? Thiago, eu tenho que fazer 20, mas aos 10 começa a doer. E eu falo assim, tá, e 8 dói? Não, 8 eu faço super bem, então faz 8. Tu não precisa chegar no 10, começar a sofrer e acabar no 20. Porque tu vai dar tempo pro teu corpo se recuperar e depois tu vai fazer os 20. O processo é esse. A questão é botar na cabecinha desse povo, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Essa é a dificuldade, que às vezes hoje em dia eu vejo na minha capacidade, a gente faz as técnicas, a gente faz o processo de avaliação. Hoje em dia, na minha capacidade, eu tenho um poder, às vezes, de convencimento. Eu falo assim, não, mas olha só, se a gente modula um pouquinho para baixo, tu faz isso, a gente consegue fazer, né? Então a gente consegue modular. O atleta a gente precisa. Repouso não existe pro atleta e pra pessoa normal, assim, né? Convencional, vamos botar assim, essa pessoa Que gosta de treinar. Que gosta de treinar. Não existe. E, Thiago, já que nós estamos falando sobre isso, sobre parar ou reduzir, que agora, né, nós conversamos, dor e lesão. Sempre tu comentasse no início, né? Nem sempre que eu tenho dor eu vou ter uma lesão. E eu acho que assusta mais é quando tu sabe o que tu pode ter de lesão. Eu estou com uma dor aqui. Ou por tu já ter tido uma lesão prévia, tu tem aquela memória, eu vou ter que parar, eu vou ficar 4 semanas parada, eu tive essa lesão no passado, será que é isso que eu tenho? Ou às vezes tu tem uma dor que no início tu já identifica o alarme para buscar um auxílio, um profissional que te ajude. Como é que a gente... Acho que tem um terceiro ponto ainda, que eu tenho uma dor e eu ignoro ela. Ah, tem. Existe. Se ela não te parar. A diferença de dor e lesão é isso, né? E aí, voltando um pouquinho ao tópico anterior. Obviamente, se o paciente ele tem uma lesão, aquele atleta ele tá com uma lesão, obviamente que a gente aí tem que dosar mais ainda a carga, né? A gente falou sobre dores e dosar a lesão, mas se ele tem uma lesão, muitas vezes a gente tem que tirar do gesto para ele não ter uma piora, né? Passo 1 é a gente identificar se é dor ou lesão. E aí a gente tem que ter testes, né? Sinais inflamatórios, né? Tem testes que a gente acaba... A gente consegue fazer, ver aquele... Vamos pensar lá, um joelho. Um joelho está inchado. Aquele joelho está inchado. Aí tu fala assim, opa, tá estranho esse joelho. Aí tu faz alguns testes simples. 1, 2 dão positivo, o joelho inchado. Às vezes tu já vê uma inibição muscular, tu fala assim, opa, aqui tem coisa diferente. Isso é lesão. Esse cara é o cara que eu falo assim, hoje tu não vai fazer nada. Hoje é o cara que tu segura. E aí ele não vai fazer o repouso também, pensando lá no atleta, no alto, né? Vai fazer um trabalho lá de força, de membro superior, vai fazer algum trabalho que não coloque aquele joelho, no exemplo aqui, aquele joelho em comprometimento, né? Então essa é a lesão. Dor, como ela é uma resposta, e o atleta ele está sempre com uma carga muito grande, ele tem dor, né? A lesão, eu vejo que ela tem sinais clínicos que não mudam no curtíssimo prazo, né? Então, esse paciente do joelho inchado, eu posso fazer o que eu for ali, eu vou mexer nele, vou fazer, ele vai continuar inchado, ele vai continuar dolorido, eu posso amenizar a dor dele, mas ele nos testes, ele continua inchado, ele continua dolorido, porque daí eu tenho uma resposta inflamatória. E aí a resposta inflamatória eu preciso de tempo. O problema do atleta é ele entender que a gente precisa desse tempo, né? E muitas vezes ele não pode, porque ele tem que fazer a planilha, né? E tem que fazer... E aí esse é o difícil, porque esse às vezes a gente tem que retirar. Dor.
Eu sempre comento assim, gente, tem dor. O atleta, ele vai ter dor. Mas ele entende, o atleta, ele tem essa capacidade, por ser atleta, de entender o que é uma dor ruim de uma dor boa, né? Sim. O atleta tem, óbvio que dor é dor, né? Mas ele consegue direitinho entender o que é uma dor que tô morto hoje, tá doendo meus joelhos, e da dor ruim de, Thiago, não consigo descer a escada. Ele consegue diferenciar isso, me limita, né? Thiago, hoje eu tava com dor e meu pace baixou, sei lá, 10 segundos. Eu falei assim, tá, mas tu fez os 20 quilômetros? Não fiz. Eu falei assim, tá, né? É uma dor, mas ele fez os 20, baixou um pouquinho. No outro dia, como é que tá? Não, no outro dia sumiu a dor já, tô bem de novo, né? Então, esse é o feeling que a gente tem que ter do atleta, né? O feeling é esse. Mas, lesão, eu vou ter sinais inflamatórios. Eu tenho padrão de dor. Ele vai dobrar o joelho, ele sente dor. Ele vai correr, ele sente dor na frente do joelho. Aí uma dor mais mecânica, assim, é um paciente que tem dor no joelho, mas ele alonga a panturrilha um pouquinho ali, ele faz o movimento e a dor parece que diminuiu. Uma dor mecânica, de repente, né? Essa eu já tive. E isso é muito legal, isso é o que eu tento trazer para os pacientes. Aí tu disse da memória, já tive a experiência da minha lesão muscular, aí senti ali atrás, falei assim, aqui grau 2. Já fazem um diagnóstico na hora também, né? Porque o atleta é algo fantástico também. Ainda mais um atleta que é da área, né? Exatamente. Eu tenho um grau 2, eu acho que foi aqui na inserção. Fez o diagnóstico. É isso aí. Às vezes eu brinco com o pessoal ou do futebol, né? Que é uma outra área, mas... tu sentiu o quê, meu? O adutor. Aí eu brinco com eles, eu falo assim, qual dos adutores tu sentiu? Aí eles ficam olhando assim, né? Eles falam assim, tem 5 adutores, né? Aí eles falam, eu não sei. Eu falei assim, tu nem imagina onde é que é, né? Mas a lembrança é isso. E muitas vezes tu teve uma lesão que tu ficou parado, tu deu exemplo ali, 4 semanas, um mês, ficou um mês parado, meio de molho assim. Aí tu tá prestes a uma competição acontecer, tu sentiu a dor, deu, já era, caiu. Caiu o rendimento, emocional vai para baixo, esse limiar ele dá uma caidinha também, tu já tem mais dor, e aí virou um caos total. E aí eu já quero fazer um exame de imagem. Sim. Já quero fazer um exame de imagem? No exame de imagem, eu acho legal a gente falar sobre isso. Gente, o processo degenerativo ele acontece naturalmente na vida. Sim, qualquer um que fizer uma ressonância aqui vai aparecer uma alteraçãozinha. Vai aparecer. E muitas vezes não tem uma relação clínica direta com a dor da pessoa. Né? Às vezes a pessoa faz um exame naquele quadril ali, aí tu faz no outro, tá igual, mas só dói um quadril. Aí tu, né? Ou coluna, hoje em dia, muito, muito falado. Todo mundo vai ter uma hérnia de disco, uma protusão, uma degeneração, e às vezes a pessoa não tem dor lombar. Tu falou que nunca teve dor lombar, né? Tomara que não tenha também. Mas se a gente vai fazer um exame em ti ali, de repente tem um processo, né? Então ela não tem uma relação direta. Eu acho que o grande X para a gente identificar lesão é que tem sinal clínico inflamatório. Eu acho e alguns testes que a gente vai fazer, né? Eu acho que esse é o grande X. Né? Eu tenho na minha experiência, na minha prática, eu tento fazer alguns testes que se eu mudo o sintoma do paciente, eu falo assim, cara, fica mais tranquilo. Porque eu acho que é mais mecânico, de repente é algo mais muscular, é algo mais articular, mas se eu vou tentando fazer coisas e eu vejo que aquele joelho, aquele quadril, aquele tornozelo, ele não tá legal, eu falo assim, cara, aqui eu acho que tu tem um processo inflamatório, alguma irritação na região, aí a gente tem que dar uma olhadinha diferente, né? E eu acho... já consultei com o Thiago algumas vezes, né, Fran? E isso é legal porque ele faz uns testes que acabam te... não é a palavra convencendo, mas tu confia no processo e entende. Sim. Eu investigo, né? A minha profissão é sobre isso, né? Investigar, ver a queixa, pensar em hipótese diagnóstica. Então, eu acabo sendo uma paciente mais demandante por eu entender do assunto. Então, a gente conversa bastante. Então, o Thiago faz testes, a gente olha assim, tá, mas não é isso aqui, conversa, explica. E acho que isso acalma para que tu consiga entender por que tu tenha que reduzir. Porque é difícil a gente reduzir, a gente quer fazer uma prova. Né? Eu vou dar um exemplo da maratona.
Tu quer fazer a prova, tu te preparou e tu te lesiona. E aí? O que tu vai fazer? Tu tem 3 semanas para a prova. O que a gente vai fazer? Eu cheguei no Thiago, o que eu faço? E a gente conversou, tudo, modulou. Mas é difícil. Eu acho que o paciente precisa sair dali, o atleta, primeiro com a cabeça tranquila em relação ao que ele tem. Com a ideia comprada, né? Porque senão vai continuar tu tem que fazendo a mesma acreditar, coisa. tu tem que acreditar e comprar. Isso, exatamente. Isso é uma das coisas, gente, que eu faço contigo da área, mas faço com a senhorinha, aquela ali que só quer caminhar sem ter a dorzinha no joelho, né? Ela só quer manter o padrão de vida dela. É que nem eu falo pra ela. Eu falo assim, gente, tu tem uma dor. Eu tenho hipóteses pra tua dor. Eu não imagino no mundo o que tá causando a tua dor. Mas eu vou testar essas hipóteses. Então, normalmente, eu acabo fazendo um teste X. Samantha chegou lá e falou assim, Thiago, dói pra isso. Eu falo assim, olha, tem umas 3, 4 hipóteses do que pode ser. Eu vou batendo no martelo em cada hipótese. Se eu acho uma hipótese que, por um acaso, modulou essa resposta de dor, eu falo assim, tu viu quando tu faz isso, parece que isso melhora? É verdade, vamos fazer mais. Aí a gente segue aquela linha e se no final o sinal clínico dela, que dor, normalmente o atleta, o paciente, é dor, né? Ele quer que eu resolva a dor dele. Ele não está preocupado com a causa, né? Ele quer que eu resolva a dor dele. Ponto final. Mentira isso né? aí. E aí chega no final e fala assim, tá diferente. Eu olho a qualidade do movimento, eu vejo a amplitude, mas o paciente só quer saber da dor, né? Óbvio que para mim é importante também a dor, mas a dor muito mais para mim é para eu associar hipóteses clínicas à dor que ele me refere. Quando eu faço isso, me dói. Eu falo assim, pode ser isso, isso, isso. Vamos bater em cada um, vamos ver o que vai dar. Quando eu tenho um movimento X, algum exercício X que modula a dor do paciente, eu falo assim, a senhora viu o quê? Quando eu faço isso, a dor da senhora some? É verdade. Então não é uma lesão. Porque eu não tenho a capacidade de modular uma lesão rapidinho. Né? Então isso é uma das maneiras que eu consigo, mais ou menos hoje em dia, tentar excluir. Erramos, às vezes a gente dá um tiro, lá para outro lado, né? Porque às vezes tem um processinho de lesão que eu consegui modular de alguma maneira, mas quando a gente vai um pouquinho mais, fala assim, não, Thiago, voltou a doer, tá desconfortável. Aí a gente vai um pouquinho mais e fala assim, não, parece que tem uma coisinha ali e é isso que tá, né? Mas esse é o grande jogo que eu tento fazer, né? Então eu tento convencer mostrando. Porque eu sempre falo umas coisas assim para os pacientes e falo para os alunos. Eu falo assim, gente, a tendência às vezes a pessoa não te frustrar. Quando eu pergunto assim, como é a tua dor? Eu falo assim, Thiago, um pouquinho melhor. Eu falo assim, tá mentindo. Ninguém fica um pouquinho melhor. Era isso que eu ia te ou perguntar. tua dor muda, ou ela não muda. Thiago, eu tô um pouquinho melhor, parece que eu tô... Eu falei, tá me mentindo, não quer me frustrar, porque eu tô fazendo o meu melhor, né? Sim. E isso eu tento deixar muito claro. Eu falo assim, Samantha, olha só, tu vai fazer isso. Melhorou ou não melhorou? Pois é. Melhorou ou não melhorou? Não. Eu falei, é isso que eu preciso, né? Porque às vezes a gente tem essa relaçãozinha de tentar não frustrar e faz parte tá um pouquinho melhor. Né? Tá um pouquinho melhor. Eu falo assim, um pouquinho melhor. Eu falei assim, tá me mentindo. Eu falei assim, eu só preciso saber da senhora. Tá igual, melhor ou pior? Só isso. Thiago, igual. Eu falei assim, não, é isso aí. Porque daí a gente tenta troca a abordagem. Por quê? Porque pra mim é exclusão, pra eu saber se ele não tem uma lesão mesmo. Sim. Então, tu considera que, além de explicar, né, e ensinar para o teu paciente, para o teu atleta, que o que é uma dor, o que é uma lesão, o que ele está fazendo de errado, o que ele pode fazer, né, diferente, tu considera que ensinar ele a ser transparente contigo, a ser, a se entender como, né, como ser humano, uma máquina que se mexe, que dói e que engripa de vez em quando, tu acha que isso é importante também, e como é que tu consegue com que a pessoa te fale a verdade? Porque beleza, assim, não, isso não me adianta, mas eu posso continuar te dizendo. Por exemplo, eu tava, né, a Sati tá curando a minha... Eu atendi essa menina no consultório. Essa coisa aqui que tá uma acontecendo clínica aqui no meu pulmão. E ela me perguntou, quando ela chegou, tu tá melhor? Eu poderia ter dito assim, tô ótima. Eu sei que ela ia ficar feliz se eu dissesse, tô zerada. Mas em 5 minutos comigo ela vê que zerada eu não tô, né? Mas ela é a minha amiga.
E eu, talvez, se eu não te conhecesse, talvez eu fosse a pessoa que ia te dizer, não, tá bem, Exato. tá bem. Exato. Essa relação, eu acho que tanto no consultório médico, no caso, no meu caso, vendo a Fran como paciente, como no consultório, né, de fisioterapia, eu acho que essa, como é que eu vou dizer, essa empatia e confiança de tu poder dizer, Exato. eu estou com dor, porque para mim é uma dificuldade. Né? Eu Exato. já penso assim, ó, eu vou ter que ir lá dizer que eu tô com dor de novo. Isso Porque a gente se De coloca novo. numa Claro. posição de fragilidade, Assim, né? estou lesionada de novo. Exato. Já fica automático, né? É isso aí. Vou ter que ir lá no Thiago. E daí tu me pergunta e eu digo, pois então, porque eu já sei que o que eu vou escutar tem que baixar a carga, talvez tenha que parar. E tu não quer, né? Exato. E se tiver uma lesão? Então, assim, como que tu Ensina, consegue... como que tu educa? Como é que é a tua relação, assim? Eu tenho isso, a transparência, assim. Eu falo assim, gente, é assim, ó, a senhora tem isso. É bem como eu mais ou menos tá falando. A senhora tem isso. Pode ser isso, isso, isso. Aí eu abro um tablet, um notebook, eu falo assim, a senhora tá vendo isso daqui? Ó, pode ser isso, isso, isso. Eu educo os meus pacientes. Eu preciso que eles entendam o que eu tô fazendo. A senhora tá vendo que esse músculo aqui ele sai daqui e vai pro joelho? A senhora tá vendo que esse músculo sai daqui e vai pro tornozelo? Esse músculo aqui vai pro quadril, vai pra lombar? A senhora tá vendo isso? Às vezes, ele pode estar ou fraco, ou tenso, ou pode estar... E isso altera esse quadril, joelho e tornozelo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar mexer nele e a gente vai retestar o movimento que a senhora tem dor. Aí ela fala assim, tá. Aí eu mexo. Aí eu falo assim, vamos testar aquele movimento de novo? E aí ela fala assim, ela faz. O paciente, ele me refere dor. Eu olho a qualidade do movimento que ela vai fazer. Né? Eu fico olhando a qualidade, fico vendo se desceu mais, se não desceu mais, se ela roubou, se ela não roubou. Porque eu tento jogar muito claro, e eu deixo isso muito claro desde o início. Eu falo assim, eu não imagino o que a senhora tem. Eu sei que a senhora tem essa dor. Existem 5 hipóteses para essa dor. O que eu, Thiago, vou fazer? Eu vou eliminar essas hipóteses. É só assim que a gente consegue descobrir. Eu preciso da senhora, que a senhora me diga assim, Thiago, tá igual, melhor ou pior? Só isso que eu preciso. Eu não quero que a senhora tente falar que um pouquinho melhor. E eu falo exatamente isso pro meu paciente. Eu falo assim, pouquinho melhor não existe. Pouquinho melhor não existe, né? Se eu oferecer um café para ela, o efeito analgésico acontece, né? Então a gente sabe que na minha abordagem de atendimento, a gente sabe que o contexto ele interfere na analgesia de dor também. Por isso que eu testo sempre com movimento. Porque eu posso oferecer um cafezinho, eu gero uma analgesia, eu sou um queridão, perguntei do filho, da neta, do não sei quem, dei aquela atenção, eu já consigo modular a dor assim. Exatamente. Mas ela sente dor quando ela corre. Sim. É ali que eu tenho que saber se eu modulei ali ou não, né? Então eu tento transparecer. Então eu dou uma aula no meu atendimento. Eu tento falar assim, é isso. E eu só preciso saber se é isso ou isso. Se a senhora, por acaso, fica meio assim de me falar que melhorou e não melhorou, eu vou seguir esse caminho. E aí vai dar errado, né? Se a senhora me falar assim, Thiago, não, tá igual. Eu vou falar assim, esse a gente já excluiu. Então agora a gente vai pro próximo caminho. Porque se eu achar o caminho mais perto do correto, a gente resolve a dor da senhora rápido e a senhora amanhã está correndo mais 20 quilômetros. Então, eu tento para esse lado. Eu tento transparecer para eles que eu estou educando eles. Eu sempre pergunto para eles assim, que nem aqui, né? Eu falo assim, a senhora tem horário? Eu sempre pergunto, né? Cara, é um podcast, cada pergunta eu faço um podcast aqui, né? Eu pergunto assim, a senhora tem horário? Não, tô tranquilo. Então eu falei, então senta aí, que agora a senhora vai me escutar, né? Claro. Tô com pressa. Aí, às vezes, meu atendimento ele não fica nem legal. Porque eu sou um cara que eu vou falar, eu preciso mostrar, eu preciso educar. Eu falo assim, a senhora viu? Quando faz isso, melhora isso, então vamos fazer mais disso, né? Então, esse é o jogo que eu tento fazer com o meu paciente. Eu tento mostrar para ele que ele precisa ser transparente comigo para eu acertar. Porque se ele me traz uma informação, tu tá tomando medicamento X, aí tu chega pro Samanta e fala assim, não, tô melhorando pra caramba. Eu falo assim, continua. Aí tu não tá, não faz sentido. Não faz sentido. E eu falo pro pessoal, eu falo assim, gente, não faz sentido. Eu preciso saber se tá ruim, se tá bom. Não tem como a gente isso tu só consegue com uma boa conversa. Conversa. E mostrando, eu acho, né? Exato.
Eu acho Exato. que... E outra, em relação aos atletas, a gente conversa muito em relação aos atletas, a gente conversa muito entre o grupo, assim, né? Sempre tem alguém lesionado. Sempre. Tem mais de Vai um ter. lesionado. Não digo lesionado, Dor, errei. tem Sempre dor. tem alguém com dor, É. tá? Então, alguém na hora do ciclo, em algum momento, ou antes ou depois da maratona, uns ficaram gripados. Eu acho que eu atendi algumas pessoas nesse meio ciclo aí que estavam ruins, uns depois, uns antes. Muitos com canelite, e aquela pessoa tá com a dor. E aí, faço ou não faço o exame? Ah, mas o fulano de tal teve canelite na semana passada, fez 3 sessões de fisioterapia e ficou bom. É individual. É individual. Individual. E a dor dessa pessoa pode não ser igual à da outra, mesmo sendo os dois no mesmo lugar. Individual. Então, é essa questão assim, que eu acho bem bem importante. O processo todo, ele é individual. E aí, tu falando uma coisa de ter a química ali, né? Eu falo assim, eu tenho pacientes, às vezes, eu tento ser o mais agradável possível para ter uma química, porque eu sei que em cima dessa química eu gero uma analgesia, mas tem aquele paciente que a gente se olha assim, meio se olhou e falou assim, aqui não vai dar muito. E aí eu tento educar e eu vejo que não vai. Não vai. Eu sei que ali provavelmente eu vou ter um insucesso. Óbvio que dentro dos recursos que eu utilizo de técnicas e de ideias, se eu tirar a dor dele, eu ganhei. Sim. Mas se por um acaso ele se manteve desconfortável, eu perdi. Pode ser que não fidelize também, não né? fidelize. E hoje em dia, assim, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu entendo que eu vou ter um público que eu vou ajudar. Eu entendo um público que eu não vou ajudar. Às vezes ele vai no X... É o cara que vai salvar a vida dele. Eu falo assim, cara, vai lá. Ele vai no Y e vai ajudar. E eu tenho o meu público que... cara, eu vou no Thiago porque o Thiago vai me salvar, né? Mas eu acho que isso é em todas as áreas, Todas. né? Eu sou professora também. E, assim, eu olho o aluno e eu sei, vai dar bom ou não vai dar bom. É isso aí. Sabe? É um feeling. E quando não dá, quando não bate, não bate. E aí... Exatamente. Quando não bate, não bate. E aí, quando eu tô ali, é dor. Ele quer que eu resolva a dor dele. E aí, dor é individual, é multifatorial. Se ele brigou em casa e de repente tá com mais dor, se ele dormiu mal, ele tá com mais dor. Se não bateu muito, talvez ele já não esteja tão bateu, disposto a melhorar, né? E aí, hoje em dia, que eu tenho uma mecânica de atendimento X, eu tenho um paciente aqui, ele quer deitar na maca. Aí eu falo assim, tá, mas peraí um pouquinho, eu preciso fazer, né? Mas ele quer deitar na maca. Sim. E aí, se eu não utilizo... A expectativa dele é essa, a crença dele é essa, que ele vai deitar ali, eu vou estalar os dedos e ele fez 42 quilômetros. Isso, claro. E aí, às vezes, essa é a nossa dificuldade também, porque a crença, ela tem uma relação diretíssima, né, com tratamento, com dores e por aí vai, né? Sim, então, tu tá esperando e tu quer resolver. Exato. Do teu jeito. Exato. Às vezes tu não quer escutar o que o profissional quer Só dizer, que ele né? seja mágico e tire, né, o que tu... Eu vim aqui para tirar minha dor, como é que tu não tirou a minha dor? Ué, tu não é especialista nisso? Exato, né? Então, eu acho que tem que ter a química desse contexto todo, eu acho que tem que acontecer. Eu sou um cara assim que se eu ver que não aconteceu o contexto todo, já dá problema. Eu, às vezes, eu vejo o paciente, olha o horário, assim, eu falei assim, tô falando demais aqui, ele não tá, quer que deitar. Às vezes, aquilo ali, fala assim, eu já vi que não fechou. Mas eu tenho aquele que senta e escuta e anota, às vezes, né? E aí eu falo assim, aqui vai dar certinho. Porque o contexto todo já diminuiu a dor dele, né? Então, olha a loucura, né? Como o contexto, ele consegue modular a dor. Né? Então, o contexto, ele modula a dor, gente. Né? E eu tenho uma dúvida, tá? Assim, vamos juntar as pecinhas, né? Todo mundo tem dor. Da senhorinha ao atleta de alta performance. Dor não é a mesma coisa de lesão. Nem sempre, né? Não necessariamente é a mesma coisa. A prevenção, ela tem que ser uma prevenção à dor, uma prevenção à lesão, ou uma prevenção à dor e à lesão, ou não tem como prevenir e só tratar depois? Essas loucuras de prevenção eu acho fantásticas, né? Porque uma coisa é prevenção, o atleta, gente. O atleta, ele tá muito perto da lesão. Eu vou fazer tudo o que for possível do meu alcance, trabalhar força, mobilidade, flexibilidade, controle do movimento,
tentar modular o sono dele, tentar a alimentação, né? Aí já sai um pouquinho da minha área, mas o conjunto multi, e mesmo assim ele vai ter lesão. Mesmo assim ele vai sentir dor. A prevenção, óbvio que de longe, eu não estou dizendo que ela é importante, ela é importantíssima. Mas quando tu trabalha com um atleta, tu faz de tudo para ele não ter uma lesão, que é o nosso objetivo grande principal, mas dor ele vai ter, ponto. Então, hoje em dia, eu corro 42 km. Eu falo assim, trabalha força? Não, mas eu corro 42. Eu falo assim, esse daqui vai me dar problema. Esse vai me dar problema. Porque eu falei assim, mas Thiago, mas meu pulmão aguenta, como se fosse o pulmão que faz ele correr 42 só, né? É só o meu pulmão. É só meu pulmão, exatamente. Essas coisinhas assim que às vezes tu fica olhando assim, tu fala assim, não faz sentido. Tu precisa de músculo para correr, né? Tu faz força. Não. Também, tu corre 42. Corro. Eu falei assim, cara, tu é uma pessoa que em algum momento, talvez não também, mas em algum momento ele deve ter uma lesão. Tem mais chance, né? Ele vai ter mais chance, eu aumentei a chance. Aí a gente faz um trabalho de força. Isso é prevenção. Aí ele vai correr os 42 e aí eu diminuo o risco de uma lesão. Dor vai ter. Hoje em dia eu falo assim, gente, dor todo mundo vai ter. Eu aqui sentado, eu tô com dor nas costas. O outro ali tá caminhando, tem dor nas costas. O outro tá dirigindo, tem dor. Dor a gente vai ter. Mas diminui risco de lesão. Mas eu falo assim, gente, lesão ela vai acontecer. Hoje em dia a gente pega o futebol aí, lesão muscular. Traumática, gente, né? Nós estamos falando do nível mais alto do futebol, mais alto possível. Os caras fazem de tudo e tu tem lesão muscular. Né? E não precisa nem ir no nível mais alto. Às Nem vezes mais a gente alto, está ali no amador, né, andando de bicicletinha na orla, vem uma criança te dá uma bolada e tu cai no chão e te machuca. E acontece, escorrega. Né? E é bem isso. E aí o trauma tem trauma, né? O trauma, tem coisas que tu não tem variável. A criancinha do exemplo falou assim, cadê a mãe dessa criança? Começamos assim, né? Mas aí tu caiu. Aí tu vai lá e te esborracha no chão, teu joelho fica desse tamanho, deu trauma, lesão. Então toda a tua prevenção não valeu, né? Mas eu falo, com toda a certeza do mundo, força, sono, alimentação, mobilidade, flexibilidade, recovery, descanso. Vamos ganhar a estrelinha do Tarcísio agora. Descanso. Ele que vai nos ouvir depois. Recovery. E eu escutei ele falando, é bem que eu li, gente. Como é que um atleta ele não vai ter descanso? Ah, Thiago, mas eu tenho que fazer meu regenerativo. Eu falo assim, eu entendo o teu regenerativo, eu entendo que o estar ativo é importante. Mas o repouso vamos trocar o repouso, então, para baixar bem essa carga, né? Então a gente baixa bem essa carga. Vou pegar um exemplo dos corredores aí. Correm no domingo 42, na segunda querem correr 30 de regenerativo. Não conheço ninguém assim. Não conhece ninguém, graças a Deus. Foi? Não. Aí a gente fala o quê? Não, pelo amor de Deus. Dorme. Descansa. Vai nadar ali, fica na piscina quente ali, ou não faz nada, né? Demanda. A gente tem que organizar essa ideia, né? Então a prevenção é a gente ter todo o contexto preparado para o esporte. Mas eu não consigo visualizar a gente sem dor e sem talvez ter aquela lesãozinha, né? E como é que tu trabalha, assim, Thiago, com o paciente que chega a ti, tu começa o tratamento e ele já almeja a liberação? Não, tô lesionada, mas aqui, Thiago, ó, eu sei que eu tô machucada, mas daqui a 3 semanas eu quero fazer a maratona. E aí... Como modular isso? Acho que isso aconteceu comigo. Vou dar um exemplo também. Eu dentro da transparência, aquela que eu falei, e aí a gente teve a nossa conversa ali, eu falei assim, olha só, se tu tiver uma lesão, tem uma lesão. Lesão, dependendo da lesão ali, vamos pensar em algo mais articular, inflamatório, dependendo, em 2 semanas tu não tratou esse paciente, esse atleta. Só que ele se prepara 1 ano para correr 42, que é uma vez no ano e só vai acontecer no outro ano. E ele quer. Aí tu conversa com a equipe inteira, com o paciente junto, com o atleta junto e fala assim, olha, tá ruim. A situação é essa. A situação é essa, tá ruim. Tu quer os 42, de repente tu vai te arrebentar depois. Tu quer? Não, me prepara aí, eu quero. Porque o atleta ele tem essa diferença. Nessas relações do limiar, da carga de treino, de
eu falo assim, tem uns atletas são tigre, né? Os tigres que aguentam tudo, né? Ele vai querer correr 42. Não vai ser uma dorzinha que vai tirar ele. Aí tu entra numa equipe multiprofissional e vamos assim, ó, o que o médico pode te dar? O que ele pode te ajudar? O que o fisioterapeuta pode te ajudar? O que teu preparador físico ele pode organizar nessas semanas para te não perder capacidade de treino, para te desempenhar, que é teu objetivo, e tu não ficar de fora da tua meta. Porque envolve meta. O atleta ele tem metas, né? Ok? Para todo mundo? Ok? Vamos fazer um melhor para ir. E saber a consequência depois, E saber a consequência. Que beleza, essa vai transparência, doer, mas depois, essa transparência eu acho que tem que ficar sempre muito clara. Principalmente na lesão, dor e por aí vai, né? Eu já tive experiências com atletas com fissura de costela, que a gente precisava e, cara, costela dói pra caramba. Todo movimento respiratório, choque, futebol e tudo isso. Ó, seguinte, é assim... Precisa. Todo mundo ok? Vamos. A gente dá um jeito para ir, né? Existe o risco? Vai ter o risco, né? Mas aquela pessoa que não tem a lesão, a gente tem que acalmar essa pessoa. Falar assim, olha só, tu não tem a lesão. Não precisa de um exame de imagem. Por quê? Porque a gente vai baixar um pouquinho a tua carga, tua dor diminui, a gente vai fazer isso, aquilo. Na última semana ali a gente vai subindo um pouquinho, tu chega bem. Transparência. Eu parto sempre assim do início. Tem pacientes que chegam para mim e falam assim, olha só, tu é cirúrgico, tu não é nem comigo aqui. Sim. Tu é cirúrgico. Porque tu não é meu. E tu que acaba atendendo atletas profissionais, né? Que eles precisam estar bem. E atletas amadores que não é nem por precisam estar bem. Porque tu não precisa correr os 42. Exato. Tu não tá ganhando nada. Mas tu quer, mas né? Tu quer. Então eu acho que esse paciente também tem que entender, esse atleta também tem que entender. Ele não precisa. Eu acho que tu não precisa. Tu quer fazer. Eu acho que essa conversa, ela define também. Ela define. E eu acho que essa transparência de conversa, e aí a gente tem que colocar todos os envolvidos na jogada e principalmente o atleta. Cara, olha só, tá ruim? Tu que vai correr, tu que vai correr 42, eu vou estar te olhando lá e torcendo por ti. Como é que tu vai chegar no final? Sim. Tu entende que tu pode chegar e no outro dia, cara, tá absurdamente a tua dor Quanto alta. tempo mais tu vai ficar lesionado? Né? Não, Thiago, me preparei um ano e eu vou correr. Sim. Porque eu tenho esse público, eu tenho. Thiago, vou correr, se preparou a viagem inteira para ir correr, sei lá, Nova York. Vai ter uma maratona em Nova York, Paris, Milão, sei lá. E aí se machuca uma semana antes. Thiago, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, tá ruim isso daqui. Aí ele falou assim, não, mas eu já comprei passagem e eu vou correr, porque eu venho me preparar para fazer isso. Só tomar uns tóxicos. Tem que organizar. E a medicação, ela tem que entrar. Por isso, tu tem que ter um médico. E aí, muitas vezes, o médico do esporte, né? Sim, tu precisa desse médico, né? Porque esse médico do esporte, ele vai entender. Ele vai entender o contexto. Isso. Eu ia falar assim, todos os médicos vão entender, a princípio, basicamente, alguns, né? Eles vão entender do processo inflamatório. Mas o médico do esporte, ele entende o contexto. Com certeza. Ele entende o contexto da coisa, né? Muitas vezes a gente, eu tenho alguns médicos que a gente trabalha, a gente fala assim, cara, olha só, é assim, o que tu acha? Mas a nível esporte, né? Não a nível, né? Não só a nível saúde. Não só a nível saúde. O que tu vai fazer se tu tá lesionado? Mas não é isso. Exato, que tu espera, não é isso. Porque o que acontece? A gente acaba virando um suporte para aquele atleta. Sim. A gente é o suporte. É uma equipe. E a gente faz aquela pessoa concretizar, para muitos é um sonho, correr 42, mas tem aquele que fala assim, Thiago, esse ano não deu, vou ano que vem. Eu falo assim, não, beleza, então trata isso, aí tu tem que organizar também a ideia do, tipo assim, não, tranquilo, não perdeu nada na vida. Sim. A gente organiza, ano que vem tem de novo, a gente faz um processo contigo para te chegar bem, para não chegar nesse nível de novo. Mas tem aquele que quer fazer. E aí o organizar esse que quer fazer é a dificuldade, né? Claro. Mas quando ele só tem dor, a gente consegue... Quando não tem lesão é mais fácil. Porque daí a dor a gente consegue,
Não, tu não tá treinando 42, tá. Semana passada tu fez quanto? 20. Doeu? Não, não doeu. No outro dia eu fiquei desconfortável. Eu falei, beleza, se tivesse uma lesão, uns 20 te arrebenta. Né? Então fica tranquilo, vai dar. Mas daí a gente tira daqui. Eu te vejo aqui, vamos conversar com o preparador, com o médico. Aí a gente tenta modular essa dor desse paciente, né? Muito bom, muito bom. Me dá um pouco de tranquilidade saber que não sempre tu precisa lá, né, qualquer dorzinha eu preciso me preocupar, porque eu sou a única pessoa que tem dor. Acho que é bom saber que outras pessoas também têm dor, né? Que é normal a gente ter dor. E que a gente não precisa necessariamente se preocupar quando a gente está com uma dor, mas tem que ficar ali com um alertazinho, né? E acho que foi muito bom. Acho que tu trouxe a questão ali da equipe, né? Acho que é um dos pontos que a gente sempre discute, né? A gente ter uma rede de apoio, sendo em casa, sendo nos amigos, sendo com bons profissionais que olhem para ti com carinho, né? Eu acho que empatia é uma palavra que aparece bastante nos nossos... Porque a dor vai gerar vulnerabilidade, né? Isso, tu precisa de um psicólogo também. O psicólogo é um baita de um cara no processo. De no processo, né? Hoje em dia a gente tem dores psicoemocionais, psicossociais. São dores. Claro. É dor. Dor é resposta. Com certeza. Então a gente é um grupo, né? Pensando sempre na dor daquela pessoa. Então, juntando assim tudo isso e te convidando para ser da nossa equipe, a gente queria te fardar ali, né? Junto com o bonezinho da nossa marca. Aqui. Muito obrigado. Coloco? Posso colocar? Pode. Aqui, já tiramos foto aqui colocando aqui. E a gente, né? queria te agradecer. Nossa equipe da Divina Terra, a Lari e o Fernando, nossos apoiadores, nos mandaram como agradecimento um presentinho. Muito obrigado. Das coisinhas que eles têm na loja, que são ótimas. Usaremos. A Divina Terra tem produtos maravilhosos. Gurias, uma honra. Isso, uma honra. Obrigada. Muito legal a gente falar sobre isso. E acho que é muito importante, né? Acho que é um assunto que toca todo mundo, né? Sendo esportista, atleta ou ser humano. Exato. Né? Então, muito obrigada pela tua participação. Porque atleta não é ser humano, né? Não é uma racinha É uma raça diferente. É uma raça diferente. Essa loucura dos teus treinos, sempre quando eu vou lá, eu penso, mal sabe que só piora. Eu falo que é uma racinha diferente o atleta. É um pouquinho diferente mesmo. Mas muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado. Quem gostou, curte, compartilha, manda para os amigos, nos sigam que daqui a pouquinho tem outros. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.